Queridos irmãos, paz seja com todos vocês. Quantos felizes, animados e vitoriosos temos aqui esta noite? 53 pessoas, muito bom. Quantos felizes, vitoriosos e animados temos aqui esta noite? Eu estou imensamente alegre de poder estar hoje aqui com vocês, revendo essa igreja. Tive a grata satisfação de conhecer esse povo querido, há bem pouquinho tempo atrás, um culto de gratidão a Deus pela vida da pastora Stephanie, né? Eu fui muito honrado aqui, podendo ministrar ali, e já naquele dia, a gente começou a falar sobre esse dia de hoje, e eu estou muito satisfeito, viu, pastor João, pela honra de poder servir essa igreja. Eu tenho acompanhado as coisas que o Senhor tem feito aqui nesses dias, já tinha uma ideia do que era esse conclave espiritual, essa conclamação espiritual, mas estando aqui, a gente percebe o tamanho do peso profético, do peso de glória, e o Senhor está certamente desatando coisas muito especiais sobre sua vida, sobre a sua casa, sobre o seu ministério, sobre esse bairro, sobre esta cidade. A mão do Senhor está sendo estendida, e certamente as coisas não serão mais as mesmas depois deste setembro da dupla honra, porque o reino de Deus chegou até esse lugar. Quantos ligam essa palavra dizendo amém? Quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Peguem-na, por favor, e abra comigo no Evangelho de Jesus, escrito pelo nosso querido irmão Lucas, capítulo de número 18. Evangelho de Jesus, segundo Lucas, capítulo 18, e versículo de número 35. Capítulo de número 18 e verso 35, quem achou, diga: eu amo a Bíblia. E aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que Jesus o Nazareno passava. Então clamou, dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os que iam passando repreendiam-no para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus, parando, mandou que ele o trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E logo viu, e seguia-o, glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvores a Deus. Quantos podem dizer amém? Embora nós tratemos este homem, e inclusive até na epígrafe do texto, ou seja, aquela parte em negrito que está logo acima dos textos bíblicos, está escrito aí na sua Bíblia: o cego de Jericó. Embora nós assim o tratemos, embora seja isso que está escrito na epígrafe, atenção para o que vou lhe dizer, porque na verdade, segundo o que está claramente escrito, e nós lemos juntos, o local onde esse homem estava, quando ficou sabendo que Jesus estava passando, não foi em Jericó, senão perto de Jericó. O local aonde Jesus o chamou não foi em Jericó, senão perto de Jericó. O lugar aonde ele estava sentado à beira do caminho não era em Jericó, senão, não, muito fraco, senão o lugar aonde ele recebeu a cura também não foi em Jericó, mas foi. A verdade é que quando essa história começou,
Bartimeu estava perto de Jericó, mas quando ela terminou, ele entrou com Jesus em Jericó. Está bem escrito no final dessa história que logo Bartimeu viu e seguia-o. E quando você adentra o capítulo 19, está escrito bem assim: e tendo Jesus entrado em Jericó. Se no capítulo 19 Jesus entrou em Jericó, e no último versículo do capítulo 18 o cego tornou-se um seguidor de Jesus, o ex-cego tornou-se um seguidor de Jesus, significa, portanto, muito claramente entender que o cego de Jericó só entrou em Jericó depois que conheceu Jesus, porque até então o máximo que ele chegou foi perto. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar nessa noite. Algumas coisas você tem chegado no máximo perto, mas depois deste setembro da dupla honra, os teus pés vão pisar lá dentro para a glória de Deus. Tudo aquilo que você apenas conseguiu chegar perto, será uma realidade que os teus pés vão pisar. Essa é a hora que alguém pode começar a considerar alguma coisa como, por exemplo, pastor, mas foi muito tempo que eu fiquei sem poder entrar, mas foi muito tempo que eu perdi sem desfrutar disso, viver aquilo, possuir aquilo. Pastor, mas teria sido bom ter entrado antes. Pois bem, deixa eu apenas lhe dizer uma coisa: o cego de Jericó poderia até ter entrado antes em Jericó, mas teria entrado cego como era. Mas aqui não. Quando ele entrou com Jesus, ele entrou enxergando. O que eu quero que você entenda é que o passado não volte a ser uma grande realidade. O tempo que você não conseguiu entrar não vai voltar, mas entrar com Jesus será uma experiência que compensará todo o tempo que você apenas esteve perto. Se alguém além de mim acredita nessa palavra, levante a mão mais alto que você puder e enche essa casa com barulho de quem tem fé. Mas eu e você não fomos apresentados pela Bíblia a Jericó por ocasião da história do Bartimeu. Não. Nós não fomos apresentados a Jericó pelo evangelista Lucas. Nós fomos apresentados a Jericó por causa de uma outra história muito anterior a essa. Nós fomos apresentados a Jericó quando estávamos acompanhando a peregrinação dos filhos de Israel rumo à terra prometida, que já estava na sua reta final. Quem está comigo, diga amém. Quando de repente Israel depara-se com uma fortificada cidade, que tinha como seu grande atrativo de honra, a grande razão do seu orgulho e vaidade, as suas grandes e temíveis. Vamos de novo. A cidade que tinha como sua grande razão de vaidade, suas grandes e temíveis. A primeira grande coisa que eu soube sobre Jericó não foi sobre um cego que ficava perto dela no caminho. A primeira coisa impactante, relevante, importante que eu soube na Bíblia sobre Jericó é que esta era uma cidade fortificada e que possuía muralhas gigantescas, uma façanha da engenharia do mundo antigo, aonde a construção civil não tinha nada a ver com o que é hoje. Então Jericó ostentava estas grandes muralhas, e você conhece, não conhece? Vou te contar brevemente a história. O Senhor disse a Josué, que era o líder do povo naquela época: Josué, vá com o povo e dê 7 voltas na muralha durante 7 dias, mas no 7º dia você dará 7 voltas, uma volta por dia por 7 dias, e no último dia 7 voltas. E o que eu faço depois disso, Senhor? Põe os adoradores e grite, mande Israel gritar. E quando Israel na 7º dia, na 7ª volta, gritou e as trombetas soaram, o que foi que aconteceu? A muralha, eu acho que você deve ter ouvido eu dizer que batatinha quando nasce esparrama pelo chão. Eu disse que a muralha
Quem acredita que o Senhor Deus de Israel ainda faz derrubar a muralha, diga amém. Ok. Então foi assim que eu fui apresentado a Jericó. Quando as muralhas caíram, eu lhe pergunto: Israel, que até então, até o 7º dia, a 7ª volta, estava rodeando. Se você for embora, volte agora. Israel estava rodeando. Significa que Israel estava dentro de Jericó? Dentro de Jericó? Estava perto. Vamos de novo. Israel estava rodeando Jericó. Do lado de fora, Israel estava dentro de Jericó? Israel estava perto. Mas quando as muralhas caírem, eu lhe pergunto: Israel continuou do lado de fora ou entrou? Entrou ou ficou do lado de fora? Porque muralhas, quando caem, qual é aquilo que eu imediatamente preciso fazer? Entrar. Vamos de novo. Se a muralha caiu, eu tenho que ir? Então pergunte para o seu vizinho: por que Bartimeu não entra? Se a muralha já caiu. Por quê? Por que eu encontro um homem na Bíblia que limita-se a estar perto de Jericó, se eu li no livro de Josué que a muralha já caiu? Se a muralha já caiu, Bartimeu, por que você não entra? Se a muralha já caiu, Bartimeu, por que você não sai da beira do caminho? Se a muralha já caiu, por que você continua apenas limitando-se a chegar perto e não coloca os seus pés lá? Eu quero que você olhe para mim e que você entenda uma coisa sobre a misericórdia de Deus e a sua imensa disposição de entender coisas que os homens não entendem uns sobre os outros. Eu posso olhar aqui para o meu irmão Bartimeu e lhe dizer para ele: você é um fraco, a muralha já caiu e você não entra. Você é um incompetente, a muralha já caiu e você não entra. Todo mundo da sua família já entrou e você não entra. Seus irmãos de Israel já entraram e você não entra. Você é um medroso, a muralha já caiu e você não entra. Jesus não é assim. Ele entende que algumas pessoas só precisam que a muralha caia. Outras pessoas não têm forças nem para passar por cima dos escombros. Ele sabe que algumas pessoas só precisam que a muralha caia. Outras precisam ser pegas pelas mãos e conduzidas até lá dentro. Eu tenho uma palavra de Deus para alguém que tem sofrido muito. Por quê? Porque alguém já entrou, você não entra. Alguém já chegou, você não chega. Você tem sofrido pressões da sua família, porque eles colam grau, você não cola. Eles prosperam, você não prospera. Você tem vivido pressões até sem querer dentro da igreja, porque os irmãos vivem realidades que você não consegue viver. A alguns bastou a muralha cair, mas outros mesmo com a muralha do chão continuam sem entrar. Mas é por isso que aquilo que Josué não faz, Jesus de Nazaré tem o poder de fazer. E ele me trouxe hoje aqui para dizer: eu vou tomar você pela mão, e nem que nós tenhamos que pular os escombros juntos, hoje você vai entrar. Pega a mão de alguém que está do teu lado, dá uma acordada nele e diga: hoje você vai entrar. Bartimeu estava assentado junto ao caminho. Repita comigo para eu ter certeza que você ainda está aqui. Diga: Bartimeu estava sentado junto do caminho. Preste bem atenção: estar assentado junto do caminho é a mesma coisa que estar assentado no caminho? Sim ou não? Sim ou não? Vamos de novo. Estar assentado junto ao caminho ou à beira do caminho é a mesma coisa que estar assentado no caminho? Sim ou não? Sim ou não? Olhe para o seu vizinho e diga: que bom, porque Jesus gosta de gente assim. Pastor, eu não entendi. Vai entender agora. Existe uma nobreza em Bartimeu, e eu quero mostrar para você como essa dignidade é uma postura que atrai o favor de Deus. Existe algo em Bartimeu, pastor, aonde está isso? No simples fato de escolher sentar-se à beira do caminho e não no caminho.
Porque quando eu escolho assentar-me à beira do caminho, estou tomando uma decisão. Pergunte qual? Se eu não consigo entrar, eu também não vou atrapalhar. Se eu não fui autorizado a entrar, não vou pôr a minha vida como impedimento para que quem está autorizado passe pelo caminho. Eu estou clamando a Deus para que algumas pessoas que estão me ouvindo aqui não fiquem chateados, recuperem esse senso ou este bom senso e esta dignidade, porque o fato de algo não estar acontecendo com você agora não pode se constituir no impedimento para que você obstrua o caminho, a vitória e a passagem de outros. Tem gente que não sai do fim da fila nunca, porque Deus não enxerga neles dignidade. Mas se você não entrou, não faça da tua vida, teu drama, nem tua dor, obstáculo para quem já pode entrar. Pelo contrário, celebre quem entra e aumente a expectativa de que o próximo pode ser. Eu nunca posso fazer da minha dor um obstáculo que impeça você de passar por onde eu não consigo passar. Eu não posso pegar a minha história e colocá-la entre você e a porta que você pode passar. Eu não vou permitir que a dor que eu estou sentindo por não conseguir entrar se torne numa barricada, se torne num impedimento, se torne em qualquer tipo de protesto. Eu não vou fechar a rua de Jericó em protesto porque não consigo, porque eu sei que tem gente que consegue e eu não vou atrapalhar o caminho. Então pegue a mão de alguém que está do seu lado agora, dá uma acordada nele e diga assim: eu estou à beira do caminho, esperando a minha vez. No caminho eu não assento, eu não atrapalho você, não atrapalho ninguém. Se chegou a sua vez, pode passar, porque daqui a pouco Ele manda chamar. Tem alguém que pode glorificar o nome dEle? Quem está na expectativa de ser chamado por Ele, a qualquer momento diga glória a Deus. Barulho, movimento atípico. E Bartimeu, que era cego, mas não era surdo, percebeu que pessoas passavam, muita gente passava. A movimentação não era normal, a movimentação era além da normalidade. Ele para e pergunta, preste atenção. A pergunta dele foi essa. Diz a Bíblia que ele perguntou o que era aquilo. Ele perguntou o que era. Preste muita atenção. A palavra aquilo refere-se a pessoa. A palavra aquilo refere-se a pessoas. Bartimeu não está ainda identificando que existe uma pessoa importante. A única coisa que ele está identificando é que existe uma movimentação diferente. Preste atenção nisso. Ele ainda não sabe que há uma pessoa célebre. A atenção dele foi despertada por um movimento. Movimento a gente chama de aquilo. Pessoa a gente chama de aquele. Vamos de novo. Movimento a gente chama de pessoa, a gente chama de. Como ele não sabia que tinha uma pessoa por trás do movimento, ele perguntou: o que é isso? O que é aquilo? E o povo respondeu: não é aquilo, é aquele. A multidão, abaixa só um pouquinho. A multidão respondeu assim: é Jesus de Nazaré que está passando. Então, com muita leveza, a multidão corrigiu Bartimeu e disse: não, Bartimeu, não é aquilo, não é uma coisa, não é um evento, não é um tumulto, não é um barulho, é uma
pessoa. Mas eu ouvi o barulho, mas a pessoa está por detrás do barulho. Mas eu ouvi o movimento, mas ele só existe por causa da pessoa. Não existe absolutamente problema nenhum em que nós provoquemos movimentos. Os movimentos chamam a atenção de Bartimeu, mas logo depois a gente explica para ele: esse movimento só existe porque tem uma pessoa por detrás deste movimento. Ou levante a mão mais alto que você puder, porque tem movimento na cidade de Maceió. Tem movimento, mas só tem movimento por causa de uma pessoa. A ele o louvor, a ele a glória. Ele é a razão do movimento, ele está por detrás do barulho. Pastor João acabou de compartilhar aqui conosco há pouco o estranhamento de algumas pessoas em relação ao tamanho deste movimento. Esta cidade, pastor, está perguntando o que é aquilo, e nós vamos responder: não é aquilo, é aquele. Quando alguém te perguntar o que é aquilo que está acontecendo lá, você vai dizer: não é aquilo não, é aquele, é aquele, é aquele, é aquele. Eu estou sentindo a presença dele aqui, porque dele, por ele, para ele, não são algumas coisas, não são poucas coisas, são todas as coisas. O que é aquilo? E vão dizer: não é aquilo, é aquele. Eles vão dizer: é Jesus de Nazaré. Como é que eles vão responder a pergunta? É Jesus de? Muito fraco, vamos lá. Como é que eles vão responder? É Jesus de? Olha para o seu vizinho e diga: me desculpe se eu não souber te explicar muito bem quem é Jesus. A multidão deu uma resposta simplista, simplória. Usaram o nome de Jesus, atrelando-o à sua cidade natal. Jesus de Nazaré. Pastor, mas muita gente chamava ele assim. O senhor está dizendo que isso é um problema? Não, só estou dizendo que isso é simplista. Isso é pequeno. É o nome de Jesus atrelado à cidade onde ele nasce. Isso é simplista. A multidão está no máximo do seu esforço de compreensão. A multidão está traduzindo da melhor maneira possível aquilo que eles enxergam que é Jesus, ou quem eles enxergam que é Jesus. Agora preste atenção, porque pelo ouvido de Bartimeu entrou assim: Jesus de Nazaré, Jesus de Nazaré. Pela boca dele saiu assim: Jesus filho de... Pastor, onde o senhor quer chegar? Já cheguei. Me perdoa. Me perdoa se eu não souber apresentar Jesus a você da maneira com que ele merece ser apresentado. Me perdoe se eu for simplista na forma como eu digo para você quem ele é. Mas eu tenho uma certeza no meu coração que entre a boca da multidão, a boca do pregador e o ouvido do ouvinte, existe uma ação do Espírito que pega a maneira resumida e simplista com a qual nós podemos explicar e revela a grandeza de quem na verdade ele é. O mesmo Espírito que falou com Bartimeu também estava no Gólgota, quando o ladrão olhou para Jesus e disse: quando tu entrares no teu reino. Quem te contou? O mesmo que contou para o Bartimeu, contou para mim também. Ele não é o filho da Maria e do José, ele é rei de reis. É por isso que você e eu precisamos voltar a acreditar mais no poder do Espírito Santo. Poder do... Você traz um convidado para a igreja, quando o pastor pega o microfone e começa a dar uma apertadinha, você diz: meu Deus, ele nunca mais volta. Volta, tanto volta como se batizou e está até aí do teu lado hoje. Pare de ser covarde.
Pare de ficar com medo de trazer seus amigos da igreja, com medo daquilo que vai ser abordado na mensagem no dia. Pare de ser covarde. Tem gente aqui, quando o pastor pegou para começar a falar de oferta, falou: meu Deus, se eu soubesse eu não tinha trazido o meu amigo. Para de ser covarde. Deus me trouxe para te dizer: o que sai do meu altar, o meu espírito traduz ao ouvido do pecador. Remancho, levanta a tua mão mais alto que você puder. Pastor, eu não tenho teologia. Fala do teu jeito, porque o Espírito Santo vai traduzir no ouvido do ouvinte. Pastor, eu tenho pouco tempo de crente, eu não sei falar dele. Fala o que ele fez e o Espírito vai dizer quem ele. Ai, eu estou sentindo a graça dele aqui. Calacancho, menere provanara calabachandarabaga. Assim ele ouviu Jesus de Nazaré. Assim ele gritou: Jesus filho de, Jesus filho de. Eu acabei de dizer para você que ele grita, que ele grita, que ele grita. Pastor, esse cego sabia gritar? Sabia. E por que ele ainda não tinha gritado? Porque ele estava esperando uma oportunidade digna do seu grito. Pastor, ele era bom de garganta? Bom. Tinha pulmão bom para gritar? Excelente. E não tinha gritado nunca antes? Nunca. Por quê? Não achou ninguém digno do grito dele até aquele dia. O cego de Jericó conhecia a história bíblica. Ele sabia que no último dia e na última volta, Israel não deu um sussurro. Ele sabia que no último dia e na última volta, Israel não deu um assovio. Ele sabia que muralhas caem debaixo do... Muito fraco. O povo que gosta de gritar costuma se manifestar nessa hora, quer ver? Ó? Ele sabia que muralha cai debaixo do... Então ele vai gritar agora, tal qual Israel gritou lá em Josué. Mas a pergunta continua: se ele é bom de grito, por que não gritou antes? Se ele é bom de grito, por que não gritou nas tantas vezes? Quem ainda está aí, diga amém. Nas tantas vezes que levitas e sacerdotes passaram por ele. Porque o lugar onde o cego de Jericó está é extremamente estratégico. É uma passagem muito movimentada e frequentemente utilizada pelos sacerdotes. Inclusive, Jericó é uma grande hospedaria de sacerdotes. Corrigindo, em Jericó moravam muitos sacerdotes. Até por isso houve uma tão grande contrariedade quando Jesus hospedou-se na casa de Zaqueu, porque em Jericó havia muitos sacerdotes, mas Jesus entrou na casa do publicano. Então por ali passavam todo dia muitos sacerdotes. Mas quando é que Bartimeu gritou? Nunca. Passou levita? Passou muitos. E ele gritou? Nunca. Passaram sacerdotes? Passaram. Pastor, alguns eram homens de Deus? Certamente. Mas Bartimeu gritou? Não. Porque o que você ainda não entendeu, não sabe, mas vai descobrir agora, é que existe um grito. Eu queria que você segurasse a mão de alguém agora. Eu não vou demorar muito. Pega a mão de alguém e diga assim: existe um grito. Você pode fazer muito melhor. Diga: existe um grito que você ainda não deu. Diga: existe um volume que você ainda não liberou. Existe uma lágrima que não rolou do teu rosto ainda. Porque quando, e somente quando, o espírito de Bartimeu identificou que o Espírito do Deus vivo estava sobre Jesus, ele disse: agora, o grito que eu não tinha conhecido ninguém ainda que merecia, agora chegou a hora de soltar. Oh, aleluia. Eu entendo perfeitamente você não ter dado grito nos tantos lugares que você passou, não ter soltado grito nas reuniões que você participou. A única coisa que eu não entendo é que diante de Jesus de Nazaré alguém ainda esteja economizando grito. Não economiza grito.
Pastor, eu sou torcedor apaixonado do time A. O senhor não está entendendo. Tudo que eu tinha para gritar, eu já gritei no gol da final. Não, ainda tem um grito maior escondido dentro do teu peito. Pastor, o maior grito que eu dei quando minha filha nasceu, meu filho nasceu. Não tem nada mais para soltar. Você não tem. Não, está escondido dentro de você. Está num compartimento. E só é liberado quando o teu espírito identifica que está diante do Espírito de Deus. Passou um sacerdote, Bartimeu não gritou. Passou um levita, Bartimeu não gritou. Passou um bom cantor, mas Bartimeu não gritou. Passou um bom pregador, mas Bartimeu não gritou. Mas quando Jesus passou, ele disse: era o Senhor que eu estava esperando. O Senhor merece meu grito. Só quem concorda que ele merece o teu grito. Só quem concorda que ele merece o teu grito. Mais do que eu, mais do que a banda, mais do que os cantores, mais do que quem está no cartaz, mais do que os líderes. Solta o teu grito. Se tem uma coisa linda, é quando a gente vê que alguém tinha um grito guardado, um grito de clamor e de esperança, que por todos os lugares por onde ele passou, por todas as experiências de fé e sobrenaturalidade que ele teve, ele nunca enxergou alguém que fosse digno de receber aquele grito. Sentou-se à mesa branca, não soltou aquele grito. Deu a mão para cartomante ler, mas não soltou aquele grito. Entrou no estádio de futebol, mas não soltou aquele grito. Mas quando se viu diante do Nazareno, abriu a boca e soltou o grito. Só quem reconhece a presença dele nesta casa, está proibido de fazer silêncio. Está proibido de fazer silêncio. Está proibido de fazer silêncio. É no grito, é no grito, é debaixo do teu grito que essa muralha cai. É debaixo. Bartimeu, Israel só gritou porque eles receberam uma orientação. Israel só gritou porque eles tinham consigo uma presença, uma liderança, um general. Pergunte para mim, qual o nome dele? Josué. Triplique a sua atenção agora. Israel tinha uma referência, sim ou não? Qual era o nome da referência de Israel naquele momento? Muito fraco. Qual era o nome dele? Vamos de novo. Israel tinha uma referência. Qual era o nome da referência de Israel naquele momento? Estou falando do momento bíblico lá da entrada em Jericó. Então vamos de novo porque eu não expliquei bem. Lá atrás, no livro de Josué, lá quando estavam rodeando, quem era a referência que Israel tinha? Israel tinha uma referência, eles tinham também um líder. Qual era o nome do líder? Josué. Vamos de novo. Qual era o nome do líder? Vamos voltar até ficar bonitinho. Israel tinha uma referência. Qual era o nome da referência? Israel tinha um líder. Qual era o nome do líder? Israel tinha um general. Qual era o nome do general? Você entende isso? Você entende isso? Bartimeu, a muralha já caiu. Eu sei. E por que você não entra? Preciso de um líder. Bartimeu, a muralha já caiu. Eu sei. E por que você não entra? Preciso de uma referência. Bartimeu, a muralha já caiu. Eu sei. Por que você não entra? Preciso de um general. Eu preciso de alguém que marche na minha frente. Israel tinha o deles. Eu preciso ter o. Israel tinha o. E eu preciso ter o. Triplique a sua atenção agora. Eu amo a Bíblia Sagrada. Pastor, por que é que Bartimeu começou a gritar? Porque ele entendeu. O líder chegou.
Por que ele começou a gritar? Porque ele entendeu. A referência chegou. Por que ele começou a gritar? Porque ele entendeu. O general chegou. Mas por que o senhor disse que ele entendeu? Porque ele perguntou: o que é isso? E a multidão respondeu: é muito fraco, é Eu poderia ficar aqui repetindo 10 ou 20 vezes Jesus, 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 e você continuaria sem entender nada. Então eu preciso dizer para você, não o que você está ouvindo, mas eu preciso te dizer como ele ouviu. Quando ele perguntou o que era aquilo, ele não ouviu como você está ouvindo na língua portuguesa, é Jesus. Ele ouviu assim, é Joshua. Pastor, mas eu ainda não entendi, mas eu vim de longe, não vou poupar trabalho não, eu vim para te explicar. Yeshua, Joshua, é o nome aramaico que refere-se ao hebraico Josué. Jesus e Josué são o mesmo nome. Se você não sabia disso, fique sabendo agora. O nome Josué e o nome de Jesus são a mesma palavra. Quando ele perguntou o que é aquilo, a multidão respondeu: é Joshua. Ele ouviu em português: é Josué. Aí ele entendeu, não é aquele não é. Então é aquele de quem os profetas disseram: é meu líder, meu general e minha referência. Agora eu vou entrar. Levanta a mão mais alto que você puder. Enquanto não tinha referência, eu entendo que você não entrasse. Enquanto não tinha general, eu entendo o teu medo. Mas ele chegou. Ele chegou. A maior das patentes, a maior das coroas, o mais alto dos tronos. Levante a mão para glorificar, porque ele chegou. O que é isso? É Joshua. O que é isso? É o Josué de Nazaré. Agora eu vou. Jesus, filho de Davi. Quem é do clamor costuma se empolgar essa hora. Jesus, filho de Davi. Quando você clamar, eu disse quando você, tenha sempre em mente duas coisas. Primeiro, quem é você? Segundo, com quem você está falando. Compreenda a sua limitação, pequenez, miséria, mas não deixe de entender que isso é sobre você. Aquele com quem você fala. Pastor, o senhor pode explicar? Posso? Como é o nome desse personagem aqui? Qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Para de preguiça, qual é o nome dele? O que significa Bartimeu? O prefixo bar é filho. O que significa Bartimeu? Filho de Timeu. O nome dele é Barti? O nome dele é Barti? Se Bar significa filho, qual o significado do nome dele? Filho de Timeu. Vou aí te dar um tapa, hein? Vamos de novo, estou falando do Bartimeu. Se Bar é filho, então Bartimeu significa filho de... Quem é que está clamando? O filho de? Sem medo, é isso aí mesmo. Quem é que está clamando? O filho de? Quem tem limitação? O filho de? Quem é cego? O filho de? Quem não consegue cura sozinho? O filho de? Mas com quem ele está falando? O filho de? Quando ele abriu a boca e clamou Jesus, filho de Davi, ele estava dizendo para todo mundo o seguinte: eu sou o filho do Timeu. Ele não. Ele é o filho de Davi.
Eu sou o filho do Timeu. Quem tem limitação sou eu. Quem é pobre sou eu. Quem está sentado à beira do caminho sou eu. Quem mendiga sou eu. Quem pede esmola sou eu. Quem é doente não tem cura sozinho sou eu. Quem é da terra sou eu. Quem se morrer hoje vai apodrecer amanhã sou eu. Ele não. Com quem eu falo não. Eu sou o filho do Timeu, mas ele é o filho de Davi. Tem realeza nele, graça nele, poder nele, glória nele. Ele não é como eu. Que isso, rapaz? Que escândalo! Para com isso! Gente, a multidão estava tão solícita. A multidão estava ajudando Bartimeu até aquele momento, você não lembra? Foi por causa da multidão que ele percebeu que havia um mover. Foi a multidão que ele perguntou o que era a. Então a multidão estava ajudando ou atrapalhando ele até aquele momento? Ajudando ou atrapalhando? E agora vai começar a atrapalhar? Você precisa estar pronto para algumas pessoas que estavam te ajudando começarem a te atrapalhar. Por quê? Por que a ajuda vira atrapalho? Por que alguém que me ajudava ontem agora está me atrapalhando? Por que a multidão que era solícita não está mais solícita? Por que a multidão que atrapalhava, que ajudava agora está atrapalhando? É simples, eu estou começando a encerrar. É simples, eu disse que é. Em que momento ou fase da vida ele estava sendo ajudado? Enquanto ele era apenas um moribundo curioso. Como moribundo curioso, a multidão não se preocupa. Com moribundo curioso, a multidão não se importa. Para moribundo curioso, a multidão até mata a curiosidade. Enquanto tudo parecia apenas uma curiosidade sua, ninguém mexia com você. Enquanto pessoas da sua família acreditavam que você estava vindo aqui de curioso, fazendo campanha de curioso, e até se batizou de curioso, mas depois que eles viram uma fé que eles nunca tinham visto em você, quando eles perceberam que não era fogo de palha, não era curiosidade, não era você inventando mais uma moda, não, era você salvo, era você lavado, era você remido, aleluia. Ah, então eu vou parar, não vou. Ah, então eu vou calar a boca, não vou. Por que eu não vou? Porque veja a qualidade, a qualificação da multidão. Atenção, a Bíblia diz, não sou eu, é a Bíblia que diz, que a multidão ia passando. Ela ia para aquelas pessoas que estão questionando o clamor de Bartimeu. São pessoas que fazem parte da vida dele, sim ou não? Sim ou não? Não, elas estão, vamos de novo, as pessoas que querem atrapalhar ele. As pessoas que querem regular o volume do clamor dele, essas pessoas fazem parte da vida dele, sim ou não? Elas estão. Deus me trouxe, pode fazer uma pergunta. Até quando você vai dar essa moral para os passantes da tua vida? Até quando você vai permitir que os passantes da tua vida questionem tua fé? Até quando você vai permitir que os passantes da tua vida regulem o teu volume? Até quando você vai se preocupar em dar satisfações sobre oferta, sobre dízimo aos passantes da tua vida? Deus me trouxe para te dizer, olha para ele, porque quando eu olho para ele, a Bíblia diz desse jeito. É por isso que eu amo esse livro. E Jesus parou, multidão passa, mas ele para te atender, para te olhar, para. Eu tenho uma coisa muito especial para dizer para alguém aqui. Vou dizer, muito especial, eu vou dizer. Porque o Senhor está me dizendo que tem pessoas que passam pela sua vida, e você anda dando mais crédito a essas pessoas do que as pessoas que fazem parte da sua vida. O dia
que um pregador passante do meu feed tiver mais crédito comigo do que o pastor que faz parte da minha vida? Eu vou dizer a você com muita propriedade, com experiência de causa de momento, estou amando estar com você. Obrigado às irmãs ali pela alegria. Eu estou amando estar com você. Eu estou feliz em estar aqui. Mas amanhã eu estou indo embora. Mas aquele homem e aquela mulher vão ficar aqui. Então, por mais que você goste da minha mensagem, por mais que você goste do meu estilo, por mais que você esteja aí se agradando do que Deus está falando pela minha boca, eu estou passando na tua vida. Quem fica é aquele homem e aquela mulher ali. Então olha para mim. Honre quem passa nesse púlpito, mas nunca, jamais, em hipótese alguma, dê mais ouvido a quem passa do que a quem fica. Valoriza quem fica. Que o Senhor tenha misericórdia, mas que o Senhor corrija algumas pessoas que passam pela vida das outras e querem roubar o lugar de outros que ficam na vida delas. Eu vou dizer uma coisa aqui para vocês, com muito carinho. Sabe, pastor João, uma das coisas mais vergonhosas que eu estou vendo no meio da liderança evangélica brasileira? Uma das coisas mais vergonhosas, igreja online. Pastor, peraí, a igreja tem um canal, segura que eu vou te explicar o que eu estou querendo dizer. O pastor está lá na capital do Rio de Janeiro, com uma igreja montada, câmeras top, áudio maravilhoso, excelente pregador. Aí, o irmão, a irmã e os 3 filhos estão lá no interior, lá no fim do mundo. Só que tem um pastor lá no interior, no fim do mundo, chorando, gemendo, pedindo a Jesus para salvar na cidade. Aí eu vou falar, eu estou lá no Rio de Janeiro e abro uma igreja, e a minha igreja também é igreja online. Então você que está no fim do mundo, você pode dizimar na minha igreja, ofertar na minha igreja, sem nunca colocar o pé nela. Para de ser covarde. Para de roubar o coração de gente que tem pastor esperto. É uma vergonha o que está acontecendo nesse país, de gente se usar da força que tem, de mídia, de nome, de denominação, para ter membros espalhados por todo o Brasil, sem nunca ter servido uma ceia. Se morrer um ente querido, é o pastor vizinho que vai fazer a cerimônia, porque o bonitão da capital não vai lá, mas fica com dízimo, fica com oferta e tem até rol de membro online. Toma vergonha nessa sua cara. Não roube o coração das pessoas que ficam do lado das outras. Aí os homens de Deus gemendo, de joelho dobrado dentro da igreja, gemendo com 3, 4, 5 crentes. E no terreno do lado, a casa vizinha, 5 crentes com a televisão ligada, pão e cálice na mão, ceando na igreja da capital. Toma vergonha nessa sua cara. Com uma igreja do lado da sua casa, com gente idônea, com gente séria. Você membro de igreja, porque eu tive afinidade. Não teve afinidade nenhuma. Você não quer um olho olhando no teu olho, você não quer alguém cobrando você, batendo na sua porta. Por isso que é conveniente você ser membro da igreja que está lá no fim do mundo, porque você não quer apacentamento, você quer conveniência. Mas eu quero glorificar a Deus. Aquelas pessoas só estavam passando, do mesmo jeito que hoje eu estou passando. Pastor, o senhor não sabe qual é o pregador que vai vir amanhã? Não sei não, mas eu sei de uma coisa, ele também só vai passar. Não, pastor, mas a cantora de domingo, não, maravilhosa, mas também só vai passar. Honre as pessoas que ficam.
E quem está dizendo isso para você não é quem fica, quem está dizendo para você é quem passa. Então eu poderia tentar sequestrar sua mente para me beneficiar e você dar uma honra para mim, mas eu sei que eu sou passante. Você tem que honrar quem fica. Dê a honra de quem passa, mas nunca maior do que a honra de quem fica. Tem alguém que tem coragem para dizer glória a Deus? Vou encerrar. E ele gritava mais alto. O que ele fez? Gritava mais? Gritava mais? Pastor, mas e o outro grito? Não estava no máximo? Ele achou, mas não estava. Porque só a perseguição libera o volume todo. Vou de novo. Só perseguição libera o volume todo. Você achou que já tinha dado o seu volume máximo. Espera tu ser perseguido. Quando tu fores perseguido, tu vais descobrir que ainda tinha metade de volume para abrir nessa caixa de som. Só que o que eu amo em Bartimeu, e eu de verdade estou concluindo, vontade não estou não, mas eu vou acabar. O que eu amo em Bartimeu é que ele gritou mais alto. Ele gritou muito fraco, ele gritou, mas ele gritou a mesma coisa. Significa que ele ganhou mais volume, mas não mudou o discurso. Ele ganhou mais, mas não mudou. Eu quero fazer uma oração aqui. Qual? Que quando Deus te der mais volume, tu não mudes o teu discurso. Porque Deus não tem prazer nenhum em dar mais volume para quem muda discurso. Deus não tem prazer nenhum em dar mais visibilidade para quem muda mensagem. Deus não tem prazer nenhum em dar mais espaço para quem vai tirar o espaço dele. Ele me trouxe hoje aqui para dizer, e eu estou feliz da vida de estar aqui nesta casa deste tamanho, que já receberá em definitivas instalações da igreja Casa da Promessa. Quem diz glória a Deus? Sabe o que está acontecendo? Deus está dando mais volume, está dando mais espaço. Esse som que eu estou pregando hoje aqui tem mais volume, mais qualidade, mais potência do que eu preguei há 2 meses atrás. Mas sabe o que é maravilhoso? Quando eu sentei naquela cadeira, eu percebi que hoje a Casa da Promessa estava com mais volume, mas estava com a mesma mensagem. Com mais volume, mas com a mesma graça. Com mais volume, mas com a mesma unção. Quem vai, depois do aumento do volume, manter a mensagem? Levanta a mão para o alto e diga glória a Deus. Deus me mandou te fazer uma pergunta. Posso te dar volume no meio dos políticos dessa cidade ou você vai mudar a mensagem? Eu posso te dar uma voz no meio dos grandes empresários de Alagoas ou você vai mudar a mensagem? Eu posso sentar os 5 maiores empresários do estado numa mesa e fazer com que eles puxem uma cadeira para você sentar e falar de mim ou você vai mudar a mensagem? Eu posso puxar uma mesa, mandar o governador sentar, puxar outra, mandar o prefeito sentar, puxar outra, mandar o líder da Câmara sentar, o presidente da Câmara sentar. Eu posso chamar o coronel, o comandante da Polícia Militar, mandar sentar na outra, o chefe de Polícia Civil. Eu posso sentar todos eles e puxar uma cadeira para você sentar e falar de mim, ou você vai falar de você? Quando eu aumentar o teu volume, tu vai mudar o discurso ou tu serás aquele mesmo Bartimeu? Pega a mão de alguém que está do teu lado, diga para ele: eu estou sentindo que ainda esse ano Deus vai aumentar o teu volume. Mas a pergunta é: tu serás aquele mesmo Bartimeu? Aquele mesmo clamor, aquela mesma fé, aquela mesma piedade, aquele mesmo amor, aquela mesma misericórdia? Traz ele aqui. Se você conhece a história, sabe que a história está acabando. Traz ele aqui. Gostei dele. Não sentou no caminho para não atrapalhar ninguém. Gostei dele.
aumentou o volume, mas não mudou a mensagem. Gostei dele, traz ele aqui. Lá vem o cego Bartimeu. O cego Bartimeu. Qual era o nome da doença dele? O que ele não podia? Encher? Tudo isso está muito claro, sim ou não? Não está muito claro isso? Quando Bartimeu parou na frente de Jesus olhou para ele e falou assim: o que tu queres que eu te faça? Eu penso na multidão olhando e dizendo, eu penso nos discípulos olhando. O que tu queres? Mas isso é tão óbvio. Eu sei. Mas a resposta de Bartimeu é óbvio que ele vai dizer que quer enxergar. Eu sei, e Jesus sabe tanto. Então para que perguntar? Porque Bartimeu nunca tinha ouvido uma pergunta como aquela. Porque todas as pessoas que passam pelo caminho dele não perguntam o que ele quer. As pessoas que passam pelo caminho dele dão para ele o que elas acham que ele merece. Se Jesus chama ele e diz assim, veja, sem perguntá-lo, Jesus, entenda, neste quesito, estaria sendo como os outros, que decidem por ele. Mas Jesus parou na frente dele. Jesus tinha tomado uma decisão. Hoje eu vou dar para você duas coisas que você nunca teve. A segunda você já sabe, a visão. Mas a primeira, vou te dar o privilégio de poder escolher. Porque até hoje você comeu o que te deram, bebeu o que te deram, morou na porta que abriram. Mas hoje eu vou te dar o poder de escolher. Quem acredita nessa palavra vai ficando de pé do seu lugar. Hoje eu vou te dar o poder de escolher. Mas eu já sei o que vou escolher, mas vou te dar o cardápio mesmo assim. Eu quero que você desfolhe o cardápio. Eu quero que você veja as opções. Eu quero que você saiba que eu não vou te dar o que eu acho. Eu vou te dar o que você quiser. Quem pode glorificá-lo? Quem pode adorá-lo? Quem pode bendizê-lo? Tem uma porta de escolha. Eu já sabia que ele podia fazer enxergar, mas acabei de descobrir que ele também gosta de deixar a gente poder. O Senhor, e eu só diria se fosse mesmo Ele, porque eu não tenho como bancar isso, não tenho como segurar isso. O Senhor que está mandando eu dizer a esta igreja, a você que anda recebendo o que querem te dar, a você que está morando no teto que acharam que você tinha que morar, para você que está comendo um cardápio que escolhem baseado no que acham que você merece e produz, o teu Yeshua me trouxe hoje aqui para te dizer: eu estou quebrando esse ciclo de miséria, aonde você não tem a capacidade de escolher, e eu estou abrindo uma porta diante de você. Estou te dizendo, eu vou te dar poder de escolher, eu vou te dar o privilégio de escolher. Oh, casa da promessa, levanta a mão no terceiro andar e abre a tua boca, porque hoje Ele te manda escolher. Hoje Ele te manda escolher. Hoje Ele te manda escolher. Viveu a vida inteira sem poder escolher? Pois o Evangelho vai te dar esse privilégio.
Viveu a vida inteira sem nunca poder apontar um item do cardápio, porque outras pessoas pegavam o cardápio e escolhiam no seu lugar. Você foi roubado do teu direito de escolher, porque as pessoas que conviveram com você até hoje escolhiam por você mediante o que elas achavam que você merecia. Mas Ele, o teu Senhor, me trouxe hoje aqui para te dizer: agora, comigo não é assim. Eu não vou te tratar como os outros que passaram pelo teu caminho te trataram. A primeira pergunta que eu vou te fazer é: o que você quer? Rasga teu coração, porque para mim você pode contar. Chora no meu ombro, porque eu não vou censurar e nem criticar você. Aqui tem abraço, aqui tem consolo, aqui tem renovo. E só se você sente que a presença dele está entre nós, levante a mão, abra sua boca e glorifique o nome dele. Alguns ciclos de humilhação estão acabando hoje aqui. Tu não vais comer na mão de ninguém. O Senhor me trouxe para dizer: a única mão de baixo da qual você vai se humilhar é a minha, é a minha, é a minha, é a minha. Humilhado, destratado, colocado no lugar que as pessoas acham que você merece, vivendo de sobras, retalhos. Ele me trouxe hoje aqui para dizer a você: estou te dando a oportunidade de escolher. Você pode continuar aí, na beira do caminho, contando com a sorte, alimentando a esperança de que alguém, com boa vontade, tenha acordado de bom humor e faça alguma coisa por você. Ou você pode chamar pelo meu nome. Se tu chamares pelo meu nome, eu vou mandar te chamar. Quando você vir, vou te dar a oportunidade de escolher. E se tu me escolheres, eu vou te fazer levantar dessa beira do caminho. Você vai soltar essa canequinha, vai soltar esse pires, você vai soltar essa caixinha, vai deixar ela no chão. E eu não sei quem vai deixar de ser sua companhia, mas eu sei, diz o Senhor, que eu passo a ser a sua companhia. Você não vai entrar sozinho, você vai entrar comigo. Eu não vou tirar você da beira do caminho para te largar a própria sorte. Você vai andar comigo. Quem vai passar a te garantir a partir de hoje sou eu. Não temas. Você está aí agora pensando: mas como eu vou sobreviver se eu largar isso, se eu deixar aquilo? Pois Ele me trouxe para dizer: quem te garante sou eu. Tenha coragem de deixar essa beira de caminho. Tenha coragem de deixar a vida que você conheceu até hoje e siga-o, porque quem o segue nunca mais anda sozinho. Pastor, eu sou a pessoa que precisa sair da beira do caminho. Tem 1 minuto. Eu sou a pessoa que precisa sair da beira do caminho.
Eu vim até esse lugar por causa de um movimento, mas descobri que tem uma pessoa aqui, que não é aquilo, é aquele. O Senhor pregou um montão de coisa aí que eu não entendi não, pastor, mas mesmo assim eu estou com uma vontade de seguir esse Jesus. É porque o Espírito Santo te explica aquilo que eu não sei te explicar. O que está queimando dentro de você agora não é uma emoção similar àquelas que você sente quando assiste uma cena eletrizante num filme de ação, ou emocionante num final de um filme romântico. É o Espírito Santo de Deus. E se pois, ou quando melhor, diz a Bíblia, ouvirdes a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração. Pastor, eu decido continuar aqui, esperando e contando com a sorte, para ver se passa alguém que me dê, me ajude, pastor, eu quebro esse ciclo hoje, e eu quero dignidade, eu quero graça, eu quero perdão, eu quero favor, eu quero Jesus. Alguém está hoje aqui me ouvindo e pela primeira vez decide, pastor, eu quero Jesus. Me dá um sinal com a tua mão agora bem alto. Você quer Jesus pela primeira vez, moça? É isso? Não? Já tem. Então vamos de novo. Quem decide por Jesus pela primeira vez aqui e agora? Me dá um sinal com a mão. Pastor, eu quero Jesus. Me dá um sinal com a mão bem alto aqui. Bem alto. Tem uma pessoa me dando um sinal com a mão ali. Bem alto. Isso. Vem aqui correndo, senhora, que eu quero orar por você. Correndo. Pastor, eu saio da beira do caminho e quero Jesus. Eu quero. Sai do seu lugar correndo. Vem no altar correndo agora. Correndo. Vem correndo no altar que eu vou passar a palavra ao pastor da igreja para orar por você. Sai correndo e vem aqui. Pastor, estava na beira do caminho. Ele passou, eu segui ele. Mas quando chegou em Jericó, me distraí, me perdi. Tocou uma balada, eu não aguentei. Me chamaram, eu fui. E agora? E agora ele está passando de novo e está te dizendo, vem outra vez. Vou te perdoar, vou te aceitar e te receber. Se você está afastado de Jesus e da igreja e quer voltar para Jesus hoje, aqui e agora, me dá um sinal com a tua mão, sai do teu lugar e vem no altar agora, correndo. Se você quer reconciliar-se com Jesus, sai do teu lugar e vem no altar agora, correndo. Eu vou dar 30 segundos para você sair do seu lugar e vir no altar. Eu já estou devolvendo a palavra ao pastor Gion. Pastor, e o primeiro convite? Está de pé por 10 segundos ainda. Você quer entregar a sua vida para Jesus pela primeira vez? Quer largar esse pires? Quer largar essa caneca? Quer parar de mendigar a atenção de pessoas? Esperar e contar com a sorte? Quer entregar a tua vida para Jesus? Sai do teu lugar agora. Me dá um sinal com a mão. Sai do teu lugar agora e vem no altar que o pastor vai orar por você agora. Venha correndo. Se você está afastado de Jesus e da igreja e quer se reconciliar com a casa do Pai, me dá um sinal com a sua mão. Sai do seu lugar e venha correndo. Se você deseja fazer isso, faça isso agora. Pastor João.